Deus é fiel, amém, queridos? Nós temos lido e tem sido base para nós o Salmo 133. Tem sido base para nós diante de uma palavra de Deus, de um direcionamento do Senhor para cada um de nós nesse ano de 2015. E no Salmo 133 ele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho no monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eu pergunto, você crê que você já é abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais? Vou perguntar de novo, você já é abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais? Você é, diga para quem está do teu lado, você é abençoado. Diga para ele, com toda sorte de bênçãos. Querido, nessa noite, tome posse de todas as bênçãos que Deus tem para você. Nessa semana, toma posse de todas elas. A palavra diz que é como um óleo, o óleo que vem sobre a cabeça, e ele não fica parado na cabeça não, né? Tem gente que tem a cabeça mais redondinha, tem gente que tem a cabeça mais retinha, mas não tem jeito, não fica parada na cabeça. Ela desce, diga comigo, a unção desce. Querida, ela vai descer sobre a sua cabeça. E as irmãs não tem barba, né? Não tem jeito. Mas desce assim na bochecha, vai descendo em tudo. Você crê? Desce no teu pescoço, desce, a palavra diz, na orla, na gola das suas vestes. Creia nessa noite que você vai ser encharcado pela unção de Deus. E é diante da realidade da comunhão, diante da realidade de estarmos juntos na fé, que Deus vai realmente liberar mais e mais palavras de bênção e de vida. Por isso, erga suas mãos o mais alto que você pode, aplauda o nosso Deus, dê brados de louvor a Ele. Vamos adorá-lo nessa noite, noite de bênção. Aleluia!
Aplauda forte o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir com toda a tua força o nosso Deus poderoso. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus de amor. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, diga glória a Deus. Aleluia, Deus é fiel, queridos. Ele será exaltado na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, em tudo que você tem colocado a mão. Creia que você é um canal de Deus para ser luz nesses dias, em nome de Jesus. Você crê? Amém. Cumprimente quem está do teu lado mais uma vez, nesse ano da comunhão. Diga uma palavra de bênção para esse irmão que está do teu lado, à tua direita, à tua esquerda, atrás de você, na sua frente. E então você pode se assentar. Deus é maravilhoso, aleluia. Eu te convido a abrir a tua Bíblia, se você puder, no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 6. Deus é bom demais. Nós estamos aqui nessa noite prestando culto ao Senhor. A razão de estarmos aqui é prestar a Ele o nosso culto, a nossa adoração, a nossa gratidão pela misericórdia e a fidelidade de Deus, de geração em geração. Aleluia. Você tem aí com você na sua mão, Ele que é o nosso jornal, e essa noite também pode ser um leque, não é? Um ventilador maravilhoso, amém? Receba a bênção do ventinho na sua vida aí, amém, querido? Esse verão, eu estou para te falar que está sendo um dos verões mais quentes que tivemos mesmo nos últimos anos, é ou não é verdade? Glória a Deus. Eu profetizo na tua vida uma casa com piscina, em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Aleluia, receba a piscina, aleluia. Amém. Aqui você tem o jornal, para você ler o boletim, ler o jornal todinho. Diga para quem está do teu lado, leia todo o jornal. Quero lembrar você, aqui no dia 24 de janeiro, nós vamos ter com Nelson, do Eu Escolhi Esperar. Ele vai falar sobre amor e sexo, e você está mais do que convidado para estar aqui no dia 24, amém, queridos? Nós vamos ter também, para a glória de Deus, o congresso, agora no final do mês, de 29, 30 e 31 de janeiro, a conferência profética Clamor, Compaixão, glória a Deus, aleluia. Já aqui confirmados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 preletores, adoradores de Deus também vão estar aqui falando, e você pode fazer a sua inscrição para essa conferência ali ao lado, glória a Deus. Eu sei que será bênção para a tua vida. Nós vamos ter agora, queridos, do dia 2 a 6 de fevereiro, o test drive do Carisma. Carisma, que é o nosso seminário aqui, que também nós temos na igreja de formação ministerial, 2 a 6 de fevereiro, e também está sendo aberto mais uma modalidade do Carisma. Ao invés de você frequentar as aulas 5 dias da semana, muitos não podem, você vai poder frequentar aulas 2 dias da semana, terças e quintas, não é isso? Terças e quintas, eu sei que será uma grande bênção na sua vida também, e todas as informações sobre o Carisma, esse seminário que é uma bênção, são palavras ungidas de Deus, transformou a minha vida completamente, eu sei que pode abençoar muito a tua vida, e a vida das nações através de você. Lá na tenda você pode ter todas as informações, amém? Pergunte para quem está do teu lado se ele está bem. Pergunta se está quente. Ah, que benção, glória a Deus, está gostoso, né? Eu quero, sem constrangimento algum, perguntar para você que nos visita, você que está aqui essa noite, você nos visita, talvez não é a primeira vez, mas você está nos visitando, ou você está aqui e alguém trouxe você, não é verdade? Eu quero te convidar a se colocar de pé, você que nos visita, você que vem de outras cidades também, se coloque de pé, por favor, vamos aplaudir. Olha só quantos visitantes essa noite aqui conosco, Deus abençoe
muito vocês. É um prazer ter vocês aqui na Igreja Batista da Lagoinha. Os diáconos estão aí entregando para você um panfleto. Ó. Queremos que você, se puder, anote o seu nome. Você vai colocar os seus dados e no momento da oferta você vai poder colocar isso. E nós queremos entrar em contato com você. Temos um curso bíblico para te presentear e tantas coisas. Espero os diáconos distribuírem aí para você. Eu oro para que seja bênção na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. O livro dessa semana, igreja, como enfrentar a depressão. Depressão, sem dúvida, é, se não um dos maiores males que nós temos hoje na nossa geração. Tenha tocado a vida hoje, já até mesmo de crianças. E nós temos que enfrentar essa realidade dentro de apenas uma forma, através da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e é poderosa. E ela vem separando, amém? Aquilo que é carnal daquilo que é espiritual. Então toda a palavra de Deus, esse é um pocketbook, diga comigo, livro de bolso, né? Livro de bolso é que você coloca literalmente no bolso. Então você está no carro, está no metrô, está indo trabalhar, ou ali indo estudar, ou num consultório, onde você passa, você pode deixar que você lê o livro rapidinho, e eu sei que será uma bênção para você, em nome de Jesus, amém? Pastor Márcio não está aqui hoje, porque aconteceu uma situação ontem, muito delicada. É que o 5º neto dele nasceu, né? O Davizinho nasceu, filho da Mariana. Vamos aplaudir o Senhor por essa bênção, e do Felipe. Nós estamos muito felizes com o nascimento do Davi. Ele nasceu ontem, vai ser um servo do Senhor, ungido do Senhor, abençoado por Deus. Então pastor Márcio, a pastora Renata foram lá para Niterói. Acredite se quiser, agora tem Valadão Carioca também, né? Então Deus vai abençoar muito ali a vida do Davi, para que ele cresça mesmo segundo o coração de Deus, florescendo. Vamos estender as mãos, abençoar a vida do Davizinho, onde ele está. Pai, nós abençoamos a vida do pequeno Davi, e te agradecemos por essa dádiva, não apenas na vida do pastor Felipe, da pastora Mariana, mas de todos nós, Pai. Nós reconhecemos que é dádiva do Senhor. Obrigado porque o Davi veio com saúde. Pai, o Senhor tem guardado, Pai, aquela casa, e nós abençoamos o pequeno Davi, para que ele cresça, ó Pai, abençoado, florescendo e carregando verdadeiramente nesse nome um poder profético, de adoração, de reinado, de graça. Nós o abençoamos e cremos que sobre a vida do pastor Felipe e da pastora Mariana também virá um novo tempo, um refrigério através deste bebê. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Domingo que vem pastor Márcio vai estar aqui, você pode dar beijo no pastor e já perguntar como é que está meu sobrinho, como que ele está, né? E louvar a Deus aí pela vida do pequeno Davi. E se Deus quiser, semana que vem está nascendo meu Vitório, né? Eu e a Cassiane também, está quase. Estamos muito felizes. Daqui a pouco chega o nosso segundo filho aí, para a glória de Deus. Lucas capítulo 6, você abriu a sua Bíblia? Lucas no capítulo 6, e eu quero falar com você sobre bênçãos de Deus que são prometidas àquele que doa, àquele que oferta, àquele que entrega. Existe uma dádiva de Deus, uma bênção, realidades. Lucas capítulo 6, o versículo 38, ele diz: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Ele diz: dai e dar-se-vos-á. E ele finaliza dizendo: com a medida que medirdes, vos medirão também. Há uma bênção que Deus tem para nós no nosso ato de dar. A palavra diz aqui claramente que dentro dessas bênçãos, aquilo que você dá, volta para você. Porque à medida que você deu, você também será medido pela medida que você deu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Então fique claro nessa noite, uma bênção de Deus, Ele não vai reter nada de você, Ele vai devolver aquilo que você tem dado a Ele. Amém? Então diga comigo: eu posso dar com alegria, porque meu Deus me dá muito mais.
Vai lá para 2 Coríntios no capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9. E nós vemos mais dessa palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Ele diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, dentro de 7 bênçãos que eu falo com você essa noite, sobre aquele que dá, quando nós entregamos, uma delas é que você tem o retorno baseado naquilo que você dá. A palavra de Deus é clara dizendo que aquele que semeia com escassez, ceifará em escassez. O que semeia com abundância também ceifará. Glória a Deus, você recebe essa palavra. Nós vemos ali em Mateus capítulo 10, preste atenção, diz assim, eu vou ler para você. Fala de galardão, diga comigo galardão. Galardão é diferente da salvação. Salvação é a dádiva, é o presente. Galardão é uma realidade de uma vida, de uma conquista, de cada degrau que nós subimos em obediência a Deus, de cada caminhada de servidão, de consagração. E ele diz assim em Mateus 10, 42, Jesus dizendo: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. O ato de dar, a palavra chega a dizer, quando você abre a sua casa para um profeta, você recebe, imagina isso, o galardão de um profeta. Glória a Deus, querido. Diga para quem está ao teu lado, pode abrir tua casa para profeta de Deus. Ele diz aqui que você recebe o galardão de um profeta. Um profeta muitas vezes está ali consagrando, vivendo, tem aquela vida separada, tem realidades e dons de Deus, e por você abrir a sua casa, você recebe o galardão desse profeta. Olha que bênção, isso é bênção, amém? Jesus fala aquele que chega a dar um copo d'água para um pequenino, que é servo dele, ele diz, você já recebeu o galardão. Existem as bênçãos liberadas para nós quando nós damos. Aquilo que damos, teremos de volta. No nosso ato de dar, nós temos o galardão. Volta lá para 2 Coríntios capítulo 9. E ele diz, Deus, versículo 8, 2 Coríntios 9, 8. Ele diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Ele fala sobre termos essa graça abundante. Diga comigo, graça abundante. Esses dias eu estive em Aracaju, em Sergipe. Anteontem eu cheguei de lá, fui lá ministrar e fiquei num lugar onde eu fui tomar banho quente, né? E lá é úmido, a gente já fica suando o tempo todo. E fui tomar banho, na hora que eu fui tomar o banho, eu abri o chuveirinho lá, só tinha uma biquinha caindo. Ah, mas foi difícil tomar aquele banho, tinha que ficar caçando a gotinha lá e tentar refrescar. Ele fala que aquele que caminha em dádiva com Deus, Ele te faz superabundar nessa graça. O que Deus tem para você, querido, nesse ano não são gotas, é que você mergulhe na piscina da graça, que você mergulhe profundo no querer de Deus. Você recebe isso para a tua vida em nome de Jesus. O que Ele está dizendo para você e para mim, sobre as bênçãos daqueles que dão, aquilo que você dá, Ele diz, volta a você pela medida que você deu. Você tem galardão, e Ele diz que te faz caminhar dentro de uma graça abundante. Graça é aquela que te sustenta. A graça é uma realidade de Deus que também nos faz viver e até sobreviver. Mas existe a graça abundante. Eu não quero uma graça que eu apenas sobreviva, eu quero viver a graça abundante de Deus. Tem mais alguém aqui? A graça abundante de Deus. E ele continua dizendo aqui, toda a graça abundante, olha o versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em
tudo, diga comigo, em tudo. Versículo 8, ele diz: ampla suficiência, superabundez em toda graça. Há uma bênção onde Deus vai suprir você em cada área da tua vida. Em cada área, ampla suficiência, em nome de Jesus. Receba isso, querido. Ele diz também no versículo 9, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ele traz mais um aspecto: aquele que doa, aquele que entrega, aquilo que ele faz, a sua justiça é perpetuada. Aquilo que nós fazemos é eternizado. Você entende isso aqui nessa noite, em nome de Jesus? Como nós aqui, igreja em Lagoinha, hoje, com tantos ministérios, são mais de 200 áreas, braços onde nós temos ido. Jesus é a videira, nós somos os ramos, então nós estamos firmados nele, mas nós vamos estendendo a mão em cada nação, em cada canto, em cada lugar, e a sua dádiva, a palavra de Deus diz que Deus reconhece que você terá a sua justiça diante da tua dádiva eternizada. Aleluia! São muitas bênçãos, querido, nessa noite para a tua vida, você recebe. E ele diz aqui mais uma dádiva no versículo 10: aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ele multiplica os frutos da tua vida. Olha, eu estou lançando em cima de você muitas bênçãos aqui em nome de Jesus. Estou liberando essas palavras na tua vida. Você que semeia, aquilo que você semeia, aquilo volta para você. Você tem um galardão da realidade da bênção de Deus. Você pode ter na tua vida a realidade da graça, diga comigo, graça abundante. Uma outra realidade que ele diz: toda suficiência, justiça eterna, frutos multiplicados. E o versículo 11 ele diz: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Que cada um de nós tenha o privilégio de dizer graças a Deus. Que sejamos instrumentos para que alguém nessa semana diga graças a Deus por causa de você. Diga graças a Deus por causa da sua vida. Que alguém nesses dias diga graças a Deus porque foi alcançado, foi tocado, foi abençoado, foi transformado. Você crê nisso? Nós vamos orar. Você vai preparar agora a tua oferta, o teu dízimo ao Senhor. A você que está em casa pela televisão, pela internet, nós temos várias contas agora da igreja que você pode ver na sua tela. E você pode durante essa semana ofertar. Você pode lançar sementes. E nós cremos nessa multiplicação de Deus. Cremos que aquilo que damos, como diz a palavra, volta para nós. Temos um galardão. Entramos na realidade de vivermos uma graça abundante. Temos em Deus toda a suficiência. O nosso ato diante do Senhor vem como justiça eterna. Os nossos frutos são multiplicados e Ele pode nos fazer enriquecer em todas as coisas. Feche os seus olhos no seu lugar agora e vamos orar. Você que talvez está aqui essa noite e você diz: pastor André, eu não tenho nada para dar. Mesmo assim, querido, você vai levantar a sua mão. Levante a sua mão com o seu dízimo, a sua oferta. Mesmo que você não tenha nada para dar, creia que domingo que vem Deus vai te dar sementes. Nessa semana para você plantar. Creia mesmo e você vai dizer: Deus, eu não tenho hoje, mas eu sei que o Senhor vai me dar. Eu sei que eu vou multiplicar da tua glória nessa terra também com aquilo que eu tenho. Aleluia, vamos orar. E você também com os diáconos, você pode procurá-los. E você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, através da máquina ali do cartão de crédito, de débito também. Você pode lançar a sua semente. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos nessa noite. Declaro que 2015 será um ano, Pai, de prosperidade na vida de cada um. Um ano que cada um faça os seus melhores negócios,
conquiste realmente realidades, ó Pai, que sejam testemunhos do Senhor aqui na terra. Que o devorador tenha a boca fechada, que nesse ato, ao entregarmos o nosso dízimo e a nossa oferta, ao lançarmos a nossa semente, o nosso dinheiro, nós declaramos mais uma vez em fé que nada nos faltará. Pai, sobre aquele que não tem nada a dar essa noite, eu oro por ele, por ela, para que essa semana ele receba do Senhor a oportunidade, receba sementes, provisão, receba recursos. Pai, que domingo que vem, venha aqui com alegria, ofertar ao Senhor e agradecer, e assim consequentemente, como um rio de vida, flua nesse coração um novo tempo, um tempo de bênção, um tempo de crescimento, um tempo de prosperidade, para a tua própria glória. Por isso, Pai, nós nos alegramos e damos ao Senhor o nosso melhor, com alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Oferte o seu melhor ao Senhor, querido, em nome de Jesus.
Seja exaltado nessa noite. Toma cada oferta. Pai, nós declaramos sobre cada centavo, cada dinheiro que foi lançado, que se multiplique, Pai, na vida de cada um. Sobre a vida dos teus filhos nós declaramos, Pai, da tua igreja, prospera, multiplica, em nome de Jesus, que haja sabedoria, direção, graça, e mais uma vez declaramos, exaltado seja o teu nome, em cada área das nossas vidas, como também as nossas finanças, em nome de Jesus, amém, amém e amém, aleluia. Pega a sua Bíblia se você puder, querido. Eu não sei você, mas eu estou feliz de estar aqui nessa noite, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Levante a sua Bíblia bem alto, diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Fala para quem está do teu lado: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e poderosa. A tua palavra, Senhor, que é como uma espada poderosa. Por isso, Pai, vem mesmo com os teus anjos, e venha, Pai, com a tua palavra desembanhada, e vem com a tua palavra na nossa vida, e passa a tua palavra, Senhor, e faça mesmo distinção daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno, daquilo que é para sempre, Pai, daquilo que é passageiro, que é carnal, que é apenas um desejo momentâneo do nosso coração. Nós queremos, ó Deus, viver a realidade dos teus sonhos, a realidade do teu amor, da tua presença. Por isso declaramos nessa noite, dessa semana, em nome de Jesus, vem mesmo, Pai, nos colocar conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós queremos nos conformar, adentrar, viver, ó Deus, o princípio da realidade da tua presença, do teu amor. Pai, nesse ano da comunhão, quebra barreiras, quebra cadeias, ensina-nos mesmo, Pai, a perdoar, a andar mais uma milha, a dar a outra face. Abra-nos mesmo, Pai, o coração, para que tenhamos a nossa casa aberta para um lugar de comunhão, de relacionamento, que saiamos das nossas cavernas, que saímos da nossa própria vida e aprendamos a viver em comunhão uns com os outros. É o nosso desejo. Eis-nos aqui, trabalha em nós nesse ano de comunhão, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar, querido. Deus é fiel, Deus é bom, e a misericórdia dele dura para sempre, aleluia. Ele fala ao nosso coração nessa noite de uma maneira tão maravilhosa. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 13, você conhece. E é uma base para aquilo que nós temos falado, declarado, e um verdadeiro e real desafio. O desafio de vivermos a realidade desse amor de Deus. No ano da comunhão, eu creio, é um ano onde mais e mais nós teremos a sensibilidade do verdadeiro amor. Viver a comunhão com Deus é poder entender, como Jesus mesmo disse, e eu quero ler para você, não precise abrir, lá em Mateus 22, o versículo 39. Mateus 22, 39, Jesus ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Antes ali no versículo 37, ele fala sobre amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, você se lançar amando a Deus. E então ele vai e diz: e ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu digo para você nessa noite, querido, você se ama? Você ama a sua vida? Você ama aquilo que Deus tem feito na sua vida? Você crê na obra de Deus sendo realizada na tua vida? Vou te perguntar, você crê na obra de Deus sendo realizada na tua vida? Porque muitas vezes nós cremos na obra que Deus está fazendo na vida do outro, cremos na bênção que Deus está derramando na vida de outra pessoa, mas na nossa vida, será? Pois eu te digo, querido, se você tem fôlego de vida é porque Deus acredita em você ainda aqui, agora, usar você nessa geração, usar você a cada dia da tua vida. Você será, eu libero essa palavra na tua vida, irresistível espiritualmente.
nenhuma barreira espiritual vai deter. Você vai passar esse ano igual um trator, em nome de Jesus. Deus vai na tua frente, vai abrindo o caminho, você vai passar, vai cumprir o chamado, o querer de Deus, guardado por Ele. Dê um brado de louvor a Ele se você crê. Creia, creia, creia. Por isso a importância, ele diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar. Amar você, não simplesmente a sua casca, porque a nossa casca está aqui, não é? Nosso corpinho está aqui, e a gente vai ficando mais velhinho, não é? Vai ficando mais diferente, não é verdade? Vai passando tanta coisa. Antes você podia comer de tudo, hoje você já não pode, só de pensar já engorda, não é? É difícil, tinha mais cabelinho na cabeça, alguns irmãos, hoje tem menos um pouquinho, não é? Mas é bênção, glória a Deus. São realidades que vão mudando, mas o seu homem espiritual, o seu homem interior, quem você verdadeiramente é, diga comigo, eu sou o Espírito, eu moro em um corpo, eu tenho uma alma. Você é espiritual, querido, tanto que se o seu coração parar de bater, você está aqui, né? Aí o coração para de bater, parou. Você não morre. Você sobe ou desce. Eu vou subir, tem mais alguém que vai subir? Quem vai subir, diga, eu vou subir em nome de Jesus. E o que aconteceu com essa carcaça aqui? Vai apodrecer, né? Vai para debaixo da terra, sei lá, acabou. Mas você, quem você é, a sua vida na presença de Deus, por isso você tem que amar o Senhor, e agradecer a Deus por quem você é. Pode dar mais um glória a Deus ao Senhor, porque você é Espírito, você vai viver o que o Senhor tem para a tua vida, glória a Deus, você vai viver tudo que Ele tem para a tua vida. Amando a si mesmo, você consegue abrir espaço na tua vida, para amar o próximo, dar lugar para o próximo, ter lugar de outros aí ao seu lado, caminhando com você, em nome de Jesus, aleluia. Você não precisa abrir, mas lá em Eclesiastes capítulo 4, o versículo 9 em diante, eu estou lendo em outra versão, diz assim, preste atenção, quando nós então amamos uns aos outros, Deus ele diz para nós em Jesus, o que ele fala? Ame o próximo, como? A ti mesmo. Então nesse ano da comunhão, ame a si mesmo, acredite no chamado de Deus na tua vida, acredite. Você está me ouvindo, irmão? Eu não estou falando da boca para fora não, você tem que acreditar no chamado de Deus na tua vida. Deus vai usar você cada vez mais, e então você tem condição de viver um amor de Deus com seus irmãos. Ele diz assim, em Eclesiastes 4, 9 a 12, ele diz, é melhor, diga comigo, é melhor, olha só, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, o que a palavra diz? Vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nesse ano onde nós cremos e falamos da comunhão, Deus te traz aqui para te dizer que você precisa amar a si mesmo, cuidar da tua vida por um todo. O apóstolo Paulo chega a falar em momentos em que ele diz que ele chega a esmurrar o próprio corpo, ou seja, ele coloca o seu corpo em submissão. Submissão a quê? Ao homem espiritual. Ou seja, ele fala, o meu corpo, a minha carne, a minha vontade, eu a coloco em submissão à realidade de quem eu sou no Espírito, na vida que Deus tem para mim, no Espírito, glória a Deus. Ele diz, o meu amor, essa realidade tem que estar guardada no nosso coração, essa realidade do Espírito de Deus em você.
da vida de Deus em você, e você vive um amor de Deus que é pleno. O amor de Deus, querido, só nos faz viver em unidade. O amor de Deus nos aproxima uns dos outros. Você crê nisso? Não é para você se afastar, é para você se achegar. Ele fala que dois juntos vão se aquecer, dois juntos podem crescer e multiplicar ainda mais. Ele fala que dois juntos podem se defender um ao outro, está protegido, está guardado. Esse cordão da nossa comunhão em Deus não pode ser rompido, em nome de Jesus. Em Gálatas 6, no versículo 2, você preste atenção, ele diz: leve o fardo pesado um do outro. Diga para quem está do teu lado: eu quero levar o teu fardo, meu irmão. E ele diz: porque assim nós vamos cumprir a lei. Querido, talvez está pesado demais, sabe por quê? Porque você está sozinho. Você está carregando sozinho esse fardo, você está tentando resolver sozinho. Por isso a importância, eu digo, não apenas da comunhão consigo, você amando a Deus, vivendo a Deus, mas essa comunhão com o irmão, onde o cordão de 3 dobras não se pode romper, onde essa realidade, onde nós vivemos a comunhão uns com os outros, o nosso fardo fica leve, fica mais leve, o peso é distribuído, glória a Deus. A individualidade é importante, onde você busca e ora e tem intimidade com Deus sozinho, mas é também na comunhão uns com os outros, que nós dividimos das nossas lutas e das nossas batalhas. No ano de comunhão, Deus não quer apenas que você desfrute das bênçãos que seu irmão tem tido, mas Ele quer que você chore com ele, que você jejue por ele. Você está me ouvindo aqui nessa noite? Que você pague um preço pela vida do irmão que Deus colocou na sua vida, Deus colocou no seu caminho. Tem muita gente querendo crente pronto, querendo só crente pronto. Não, que Deus coloque na tua vida pessoas que te façam orar ainda mais, pessoas que te façam viver uma vida consagrada ainda mais, porque nós juntos, queridos, nossos fardos ficam leves para a glória de Deus. Você crê nisso? Aleluia. No Gálatas, se você volta a página, no capítulo 5, versículo 13, ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Nós, queridos, fomos chamados para a liberdade. Fomos chamados para viver essa vida de relacionamento, mas ele diz: mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. Igreja é lugar de proteção. A igreja do Senhor, quando nós congregamos, nós temos a oportunidade de sermos guardados e protegidos. Querido, você não pode sair da igreja por causa de alguém, porque o alguém da igreja é Jesus. Não deixe que nenhuma tribulação, nenhuma luta, nenhum conflito, nenhuma batalha seja maior do que o nome de Jesus. Ah, mas eu sou igreja, Jesus habita em mim, eu posso viver a minha vida com Deus sozinho. Querido, se você for lançado numa masmorra, estiver sozinho lá trancado, pode ter certeza que o anjo do Senhor e o Espírito Santo está com você. Mas aqui, enquanto a gente vive, nós precisamos ter comunhão, precisamos ter relacionamento, glória a Deus, viver uns com os outros. E ele fala aqui, ele diz assim: olha, viva a liberdade, mas não dê essa liberdade a um ponto no qual a vontade da carne começa a entrar. Que esse ano você abra a porta da tua casa, para que a tua casa se torne um lugar de culto e adoração ao Senhor. Eu vou repetir: que a sua casa seja um lugar de culto e adoração ao Senhor. Nós cremos, esses mais de 400 bairros de Belo Horizonte, todos esses bairros vão ter células em nome de Jesus. Todos eles vão ter casas ali com as portas abertas, adorando, louvando a Deus, meditando a palavra. Quantos gostariam de viver essa realidade dentro da sua casa? Deixa eu ver você.
A pessoa dentro da sua casa lá, 1h30, 2 horas, 3 horas, uma vez por semana, você abre a porta e vai entrando um irmão, outro irmão, e vocês vão lá, vocês louvam a Deus, vocês oram uns pelos outros, meditam na palavra, ainda toma aqui suco, coma coxinha lá, tem relacionamento, fica junto lá conversando, é bênção. Glória a Deus. Vive essa oportunidade de viver a realidade, mas ele diz, olha só o que ele diz. Esse aqui é para os irmãos sem noção, né? O que ele diz? Mas não use a liberdade para dar ocasião para a carne. O americano, né, alguns britânicos, eles são bem sistemáticos. Quando eu morei fora, eu lembro a primeira vez, eu achei aquilo super estranho. A pessoa ligou e falou assim, vem aqui em casa, vamos ter um tempo junto, das 5 às 7, dá para a gente ficar aqui conversando. A pessoa já falou hora de começar e hora de terminar, né? Mas isso é bom, diga para quem está ao teu lado, isso é bom. Porque tem gente que chega e não vai embora, né? Aí já está lá, falei, e aí? E aí, aleluia, aleluia. Deus é bom, é. Benção, né? Benção. Aí a esposa fala, né? A esposa do irmão fala assim, oh, você já viu aquele quadro lindo que eu botei do lado? Eu coloquei ali do lado da saída de casa, vem cá para você ver o quadro. E ele diz aqui, ele fala, em 1 Pedro 4,9, ele diz, sejam hospitaleiros e sem murmuração. Diga comigo, em nome de Jesus, a minha casa e a minha vida, nesse ano de comunhão, está aberta para a glória de Deus. Olhe bem nos meus olhos, querido, é muito forte o que você está falando nessa noite. É muito forte o que você está dizendo nessa noite. Creia que a tua casa será sempre um lugar de culto e de adoração ao Senhor. Dê um brado de louvor a Ele se você crê nessa noite, em nome de Jesus. A tua casa. Primeiro Coríntios capítulo 13, vamos lá comigo. Comunhão comigo mesmo, comunhão com meus irmãos, e a consciência do que é essa vida, esse amor, essa unidade. Ele diz, ainda, diga comigo, ainda, mais alto, ainda. Ou seja, ele fala de uma realidade ao ser o que? Alçada, conquistada, é uma bênção. Ele fala, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ele fala claramente que o dom de orar, falar em línguas, ele fala ainda, o apóstolo Paulo diz em outro momento, ele fala, buscai com zelo, buscai os dons. Ele fala, vai em busca, busque. Ele chega ao ponto de falar assim, de uma maneira bem modesta. Ele diz, eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todo mundo. Ele falou, eu dou graças a Deus, porque todo mundo ora em língua, mas eu oro mais que todo mundo. Pensou que benção? Mas ele diz aqui claramente, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. O evangelho é pregado, se possível, com palavras. Vai além das nossas palavras. É a comunhão, é o perdão, é abrir as portas, é intercessão uns pelos outros, é compreender que a nossa diferença, cada um de nós, transmite a multiforme graça de Deus. Já pensou se nós fôssemos todos iguais? Quem lembra daqueles bonequinhos Playmobil? Né? Playmobil, aí eles, tudo igualzinho, né? O Lourenço está brincando agora, está na fase do Playmobil, Lego, né? Aqueles negocinhos. E aí eu fui ver os Playmobil do Lourenço,
brinco com ele, né? Na verdade é uma terapia para o papai e para a mamãe, né? Brincar de bonequinho. E aí, olha lá, tudo igualzinho, tudo igualzinho. Eles mudam a corzinha do cabelo, tentam fazer, mas já pensou se nós fôssemos iguaizinhos? Bonito é a gente ser diferente. Diga para quem está ao teu lado, bonito é você ser você e eu ser eu, meu irmão. Bonito é ser Vinicinho é o Vinicinho, bênção de Deus. Cada um de nós, amém, querido? Cada um temos uma particularidade, e ele diz essa verdade, que por mais que você tenha um dom, isso precisa ser guardado muito forte, porque preste atenção no que eu falo. O seu dom pode te levar onde o seu caráter pode não suportar. O seu dom pode carregar você a lugares onde o seu caráter não está preparado para isso. Nós vemos pessoas que têm dons maravilhosos, pessoas, sejam que cantam, que pregam, um esportista que joga um futebol, por exemplo, que tem um dom, uma dádiva, não tem como explicar, está lá, o menino nasceu com aquilo ali, e vai e ganha o mundo. Mas e o caráter? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? E aí? Como fica? Uma pessoa que onde ele põe a mão vira ouro, é empresário, o que ele pega, pum, acontece. Mas e o caráter? E a verdade do Evangelho? Por isso ele está dizendo claramente, eu posso ter um dom, eu posso ter um dom maravilhoso, eu posso falar a língua de anjos e dos homens, se eu não tiver esse amor, e esse amor querido que nós vemos, e o apóstolo Paulo mesmo diz, é um amor o quê? Um amor de cruz, é um amor de entrega, um amor onde você diz, meu irmão, eu quero carregar esse fardo com você, glória a Deus, igreja, é dizer para o teu próximo, eu estou com você na tua batalha, você não está sozinho nessa batalha. Versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ele fala de entregar um corpo a ser queimado, de dar todos os seus bens. Deus vê o nosso coração, glória a Deus por isso, igreja. Deus vê uma realidade muito profunda dentro de nós, a verdade da nossa vida, a verdade que deve arder no nosso coração de comunhão, de portas abertas, que vai além, como ele está falando, de um caráter, vai além daquilo que as pessoas conseguem contemplar, e ele diz, se não tiver amor, nada disso, nada disso. Nós vivemos hoje um tempo de tantos ataques, tantos homicídios, tanta devoção religiosa e ameaças e mortes que têm acontecido, como aconteceu em Paris nesses dias, e outros acontecimentos terríveis que pessoas vivem por uma causa, como agora lá na África, onde mais de 2.000 pessoas foram mutiladas, por uma causa, por uma razão. Mas o amor de Deus em nós é vida. Eu disse, o amor de Deus em você é vida, querido. E nós aqui no Brasil, nós temos uma honra, um privilégio, sermos um país cristão. Somos um país livre, glória a Deus, queridos. Nós somos livres e vamos viver essa liberdade. Nós somos, querida, pela palavra de Deus e pela sua misericórdia, a voz da esperança, da evangelização das nações. Dessa janela 10 por 40, você é resposta de Deus para essa geração. Como? Com amor, com a sua vida. Ele diz no versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Diga comigo, o amor jamais acaba.
Mas preste atenção, querido, olha o que ele diz: mas havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo o conhecimento, a ciência, passará. Diga para quem está do teu lado: tudo vai passar, meu irmão. E ele diz: olha, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, é o amor de Deus, é a vida, é Cristo, então o que é em parte será aniquilado. Versículo 13 ele diz: agora pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Querido, busque os dons: profetizar, orar em línguas, liberar palavras, ter um ministério de intercessão, ter a tua vida envolvida. Seja sim aquele que entrega, aquele que doa, aquele que abre as portas, mas faça por uma razão. Vive essa realidade por uma razão e ela somente: por amor, pela verdade do Evangelho, pela verdade daquilo que Jesus vê, que Deus vê, e Ele diz: fica a fé, fica a esperança e fica o amor. A fé move montanhas, a esperança mantém o sonho aceso, mas o amor suporta a dor, o amor suporta a lágrima, o amor suporta passar pelo vale, o amor suporta entregar a própria vida. Você entende nessa noite? Você recebe, eu recebo para a minha vida. O maior deles é o amor. Vamos falar João 3,16 juntos? Porque Deus amou, que deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse ano de comunhão, eu amo a minha vida, eu sou grato a Deus pela minha vida, eu me perdoo, eu acredito no chamado de Deus para mim. Será que eu busco em minha vida, com intensidade, o chamado, a direção, e eu quero obedecer a Deus? Nós precisamos amar a obra de Deus na nossa vida, ser grato a Deus pela tua individualidade, por aquilo que Ele plantou e deu para você, o dom que Deus te deu, a graça que Deus te deu. Seja grato a Deus, viva essa realidade. Vivendo esse amor, eu vivo hospitalidade, eu abro a porta, eu me dou em comunhão, eu me dou realmente no querer de Deus, como Ele diz aqui claramente, e eu então carrego o fardo dos meus irmãos, eu compartilho dessa realidade. Eu busco os dons? Sim. Eu dou a minha vida? Sim. Mas as profecias podem passar, a ciência pode passar, tudo, mas nós sabemos nessa noite, pela misericórdia de Deus, a fé, a esperança e o amor, e o maior de todos é esse amor que Deus tem para nós, e vai fluir da nossa vida. Fique em pé no teu lugar, nós vamos orar em nome de Jesus. Eu creio nessa noite especial para o nosso coração. Em João 13, Jesus ele disse isso: um novo mandamento eu vos dou, que amemos uns aos outros, assim como eu vos amei, amai uns aos outros. É forte, é um desafio para cada um de nós, é uma batalha e uma realidade que nós temos hoje, porque esse amor de Deus já está liberado em nosso coração. Em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo chega a dizer assim: olha, dedique-se, entregue-se um ao outro com um amor fraternal. Diga para quem está do teu lado: eu quero te servir, meu irmão. Fala para ele com sinceridade: eu quero servir você, em nome de Jesus.
E ele diz assim ainda, olha, e prefira dar honra aos outros mais do que você. O mundo é o seguinte, presta atenção, o mundo é assim, a pessoa fala assim, eu te quero bem, desde que você esteja bem, mas não melhor do que eu. É assim, é desse jeito. Cara, eu quero melhor para você, é uma hipocrisia, eu quero melhor, que vocês tenham melhor, mas não pode ser melhor do que ele. Aqui não, querido, que você tenha do teu lado irmãos que vão ser grandemente abençoados, vão crescer poderosamente. Creia e abençoe esse irmão que está do teu lado, bata na mão dele e fala com ele, arrebenta, meu irmão, fala com ele, cresça, multiplica, vai com tudo, glória a Deus. Ele fala o quê? Prefira dar honra aos outros mais do que você. Você se alegra com a bênção de Deus na vida do teu irmão. Se alegre, abençoe, libere palavras. Acredite, tenha alegria na bênção, na vida do irmão. Ele fala, prefira dar honra aos outros mais do que a você. Em Gálatas 6 ele chega a dizer assim, versículo 10: enquanto nós temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Faça bem ao irmão que Deus colocou na tua vida. Viva em nome de Jesus nesse ano de comunhão essa realidade. Em 1 João 3,16 ele diz: nisso conhecemos o amor, quando Jesus deu a sua vida por nós, e devemos também dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu creio nessa noite, esse ano vivemos uma realidade que se abre para nós, a comunhão. Nós precisamos viver essa unidade, para que Deus, como nós lemos no Salmo 133, derrame realmente sobre nós uma unção que nós nunca vivemos antes. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Você vai dar a mão para quem está do teu lado, levante a mão dele e nós vamos cantar mais uma vez. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e lado a lado caminharmos com Jesus. Você crê nisso? Diga para quem está à tua direita e à tua esquerda: nós somos um em Jesus. Levante a mão desse irmão, vamos declarar essa verdade. Pai, dá-nos essa unidade, Senhor. Dá-nos a realidade, Pai, da tua presença, da tua vida mais e mais em nós, Senhor. Oh, aleluia, Senhor, derrama mesmo sobre o nosso coração, Pai. Aleluia. Cante pro teu irmão, diga: como é precioso, irmão, estarem juntos, aleluia, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida. Diga para ele, diga: aliança, oh, eu tenho com você, não existem mais barreiras, oh, aleluia, eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou
Pai, nós oramos nessa noite, e nós selamos essa palavra e pedimos mesmo que essa semana, Pai, seja uma semana onde o Senhor revela ao nosso coração mais e mais a obra que o Senhor tem realizado na nossa vida. Nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes não acreditamos na obra do Senhor em nós. Quantas vezes não amamos a nós, ao ponto, Senhor, de perceber o fôlego de vida, a saúde, o dom da vida que o Senhor tem nos dado. E por isso nessa noite levantamos o nosso viver. Pai, nessa noite oramos pelos irmãos, cada um aqui ao nosso lado, e declaramos em cada casa um lugar de culto, em cada casa um lugar de adoração, de comunhão, de bênção. Pai, declaramos nesse ano de 2015 que não ficaremos só, não ficaremos isolados, mas em comunhão, em relacionamento, Pai, diante de um equilíbrio, diante de uma maturidade, mas sim vivendo a comunhão, vivendo o respeito, vivendo a oração. Queremos compartilhar dos nossos fardos, Deus. Pai, em nome de Jesus, que ninguém, Pai, nenhum de nós aqui seja morto, seja envergonhado por causa de um pecado, por causa de uma brecha, mas que haja em nós o compartilhar de uma batalha, tendo a certeza que na comunhão, na oração, Pai, as brechas são fechadas, as portas e as cadeias do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Nós oramos, Pai, diante da fé, da esperança e do amor. O maior de todos é esse amor, o amor que suporta, o amor que é paciente, o amor que ama a justiça, o amor que quer ver o outro irmão crescendo, florescendo, que honra o próximo. Pai, nessa noite vem com teu amor, mesmo que tenhamos fé que move montanhas, mesmo que tenhamos a esperança, sonhos e projetos tão grandiosos, que a realidade do amor do Senhor seja o maior som, seja o maior barulho, seja a maior realidade, Pai, maior testemunho da nossa vida. Diga comigo: Senhor Deus, a aliança que temos é essa aliança de amor, e é nessa aliança que eu vou viver com cada irmão que o Senhor colocar na minha vida, em comunhão e em aliança, em nome de Jesus. Dê um brado de louvor ao nosso Deus, se você crê. Vamos viver essa aliança, aleluia. Vamos viver essa aliança em nome de Jesus. Diga para quem está do teu lado: eu tenho aliança com você. Declare isso. A aliança do Senhor, diga a Ele: eu tenho com você. Não existem, não existem. Nós cremos. Ajuda-nos, Pai. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para ti. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos do amor. Nós vamos orar agora. Talvez você está lá na galeria, no meio, aqui embaixo. Você nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus, ou pode ter feito um dia, mas se desviou, se afastou. E eu creio hoje é dia de salvação. É a oração mais importante que você pode fazer, não só em 2015, mas na tua vida. E você diz: André, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou voltar para Jesus. Por isso nessa noite, você que quer entregar a tua vida para Jesus, ou voltar para Jesus, Deus te chama pelo nome. Deus te ama, e o amor dele é incondicional. Por
E se você que quer entregar a tua vida para Jesus ou voltar para Ele, levante a sua mão para mim. Eu quero ver você. Pode levantar sem constrangimento algum. Faça um sinal para mim. Não abaixe a sua mão. Isso lá na galeria, no meio aqui embaixo. Eu quero ver você. Por favor, levante a sua mão. Eu quero te ver. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você está com um convidado, pergunte a ele: você quer entregar a vida para Jesus? Você quer viver esse amor de Deus? Eu vou pedir a você que levantou a sua mão lá na galeria, no meio ou aqui embaixo, sem constrangimento algum, pegue os seus pertences no banco, saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque nós queremos orar com você. Saia do seu lugar e vem aqui, e nós queremos orar, e nós vamos declarar isso mais uma vez, que essa aliança nós temos. Vem aqui, isso, vem cá perto, chega aqui em nome de Jesus. A aliança, vem em nome de Jesus, venha com você, vem em nome de Jesus, venha. Você levantou a sua mão lá na galeria, saia, venha. Eu sou livre para te aceitar. Aleluia. Perdoa-me. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos do amor de Jesus. Aleluia. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos do amor de Jesus. Mais uma vez, declare a aliança. A aliança. Aleluia. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Aleluia. Eu sou livre pra te aceitar. Aleluia. Vamos aplaudir, queridos. Vamos aplaudir cada irmão, cada novo irmão. Venha, sai do teu lugar, venha. Nós cremos em ser chegado esse tempo. Deus é fiel. Você que está aqui de pé, dê um passinho mais aqui para frente, pertinho aqui. Eu creio nessa noite. Falar de comunhão, de relacionamento, de unidade. Só há uma forma: se é no amor de Jesus, a verdade do amor de Jesus. E nessa noite Ele fala e nos ensina a amar nós mesmos. Amar não é com egocentrismo, egoísmo, mas amar ao ponto de fazer com que a nossa vida esteja submissa à vontade de Deus. Não é fazer a sua vontade mais, mas é saber que a vontade de Deus é melhor que a nossa. Por isso você está aqui à frente. Você veio aqui à frente, mais de 4.000 pessoas. Você veio, não quis nem saber, saiu lá do seu lugar e falou: eu vou lá na frente. Eu quero que todo mundo veja que eu estou dizendo: eu vou viver para Jesus. Isso não foi a sua vontade, simplesmente, mas você foi dizer sim para a vontade de Jesus dentro do seu coração. Coloca a mão no teu coração agora e nós vamos orar. A você que está em casa, pela televisão, pela internet, pela nossa rádio aqui da igreja, a nossa rádio Super 90,1 FM, é a nossa rádio aqui. Você está sendo tocado. Você que está pelos aplicativos, o aplicativo Lagoinha. Hoje estamos em mais de 80 países. São mais de 70.000 pessoas hoje acompanhando pelo aplicativo essas reuniões. Eu creio, chegou o tempo da tua salvação. Você vai ligar nesse telefone que está na tela, 31 3429 9550, 3429 9550. Nós queremos orar por você, abençoar você. Também nesse telefone você pode ofertar pelo Super Juntos.
você tem sido abençoado pela televisão, através da TV, o Evangelho tem entrado na sua casa. Nós contamos com você. Nós queremos a Rede Super nas mais de 7.000 cidades brasileiras. Queremos entrar na NET em rede nacional. Isso custa mais ou menos 800 mil por mês. Queremos entrar na Sky em rede nacional. Custa mais de R$1 milhão por mês para entrarmos na Sky em rede nacional. Isso aí para alguns empresários é troco. Uma pessoa pode pagar isso por mês de oferta, não vai nem fazer cosquinha. Mas eu sei que Deus usa os nossos centavos. Você quer doar, quer fazer parte, quer ver a Rede Super na Sky, na NET em rede nacional, nas mais de 7.000 cidades do Brasil, ligue também nesse telefone e também oferte, porque nós cremos que vamos chegar nesse Brasil todo em nome de Jesus. Você que está aqui à frente com a mão no coração, com toda a igreja, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu te peço perdão pelos meus pecados, lava a minha vida e entra agora no meu coração. Eu que me desviei, arrependido eu volto, e eu declaro: Jesus, Tu és para sempre o meu único Senhor e Salvador, eternamente eu sou Teu. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos anos você tem? 12 anos. Como é que você chama? Lucas. Deus te abençoe, Lucas. Que Deus te use como um profeta dele. Que você seja um evangelista, um homem abençoado cada dia na tua vida, viu? Assim como Jesus, assim, com a sua idade, surpreendeu a tantos, que você surpreenda a muitos pela unção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Nós queremos ser uma família para você. Vou contar até 3. Quando eu disser 3, eu quero que você vire e conheça essa família que te ama. E diante disso, nós vamos te levar para um lugar. Queremos te dar um presente, anotar seu nome, se você permitir, orar por você, te abençoar mais e mais. Nós não somos perfeitos, nenhum de nós, mas Jesus é. Nós estamos buscando a presença dele, e você é bem-vindo aqui conosco. Amém? 1, 2, 3, pode virar. Qualquer falsidade, vivendo lá. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.